Você deve estar com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 9 de João. Nós começamos a falar sobre esse capítulo na semana passada. Eu quero fazer uma breve recapitulação para aqueles que estão chegando agora, ou para quem já me acompanhou domingo passado, para que nós lembremos rapidamente o que nós falamos do capítulo 1 ao capítulo 7. Nesse começo do capítulo, do versículo 1 ao versículo 7, nesse começo de capítulo, nós vimos o milagre que Jesus executou. João escreveu alguns sinais. Jesus executou muito mais milagres do que estão nos evangelhos. Mas João escolheu alguns sinais específicos de Jesus. Não apenas para mostrar o sinal, mas para nos ensinar algumas coisas que estão por trás desses sinais. Alguns eventos que ocorrem nos bastidores e que nos ajudam a entender um pouco do Evangelho, ou da pessoa de Jesus, ou de nós mesmos, como nós reagimos ao Evangelho de Jesus. Então nós vimos a semana passada pelo menos 3 pontos interessantes para as nossas vidas. Ponto 1, que Jesus olha o nosso sofrimento. O texto bíblico diz que Jesus estava passando e viu o cego. Ponto 2, alguns dos sofrimentos que nós passamos são instrumentos de Deus nas nossas vidas. São tratamentos de Deus, são estratégias de Deus para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E ponto 3, por mais absurdo que seja o mandamento do Senhor, nós sempre devemos obedecer, porque todas as vezes que nós obedecemos a Jesus, a Deus, nós estaremos no centro da vontade de Deus e nós seremos os grandes beneficiados. Você conhece ou tem algum amigo que é sempre do contra? É aquele amigo que, assim, vamos brincar de pega-pega. Não, de pega-pega eu não gosto. Gosto de esconde-esconde. Então tá bem. Então todo mundo vai brincar de esconde-esconde. Mas também não quero brincar de esconde-esconde. Sabe, aquele amigo que nunca tá nada bom para ele sempre é do contra. Nós conhecemos pessoas assim quando nós éramos crianças, nas brincadeiras. A gente conhece pessoas assim no trabalho. A gente conhece pessoas assim, infelizmente, nas igrejas, mas sempre tem alguém que nunca está satisfeito e nunca olha o que está acontecendo. Ele sempre olha para o que ele pensa e acha que é certo. Do versículo 8 até o versículo 41 desse capítulo, nós vamos ver o desenrolar do milagre que Cristo executou com essas pessoas. É como se fosse um BBB. E a câmera, ao invés de acompanhar Jesus, a câmera ficou acompanhando os bastidores. A câmera, Jesus cura e continua o seu caminho. E ao invés da câmera seguir a Jesus, a câmera fica no cego para ver o que aconteceu. Normalmente eu leio o texto com os irmãos e depois nós vamos tirando um princípio. Hoje eu quero ler todo esse texto, por isso nós não leremos de uma vez. Nós vamos ver alguns pedaços desse texto e tirar algumas coisas para as nossas vidas. Bom, você já está com a Bíblia aberta. Vamos ler do versículo 8 ao versículo 12. Logo depois do milagre. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas parece com ele. Ele mesmo dizia: sou eu. Perguntaram-lhe: como foram abertos os seus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez um lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe ele: onde ele está? Respondeu o cego. O que era cego? Não sei. Olha só que interessante. O milagre acontece e cria uma confusão entre os amigos. E eles começam a falar: mas é ele? Esse era o cego de nascença? Certamente um pouco dessa confusão deve ter sido causada porque ele deve ter tomado um banho de loja, né? Era mendigo, estava sujo, esmolando, sentado lá. Ele deve ter, depois que ele saiu do tanque de Siloé, ele deve ter tomado um bom banho, passado perfume, feito a barba, mas criou uma confusão. Todo mundo estava acostumado a ver o cego pedindo esmola. E de repente, esse cego está lá, andando, quem sabe até procurando um
trabalho na quitanda da esquina ali, começando a ter uma vida melhor. E eles ficaram confusos. E lembra que eu falei a semana passada que eu queria criar um conceito nesse pedaço do texto? Olha só como que interessante. Para o cego, o milagre dele começa num homem chamado Jesus. Para os amigos dele, eles ficaram confusos. Eles não conseguiam enxergar o que tinha acontecido com o cego. O grande problema deles era saber, eles não conseguiam enxergar a bênção que era o cego estar enxergando. O grande problema deles era entender o que tinha acontecido para que ele conseguisse enxergar. Então aqui nós temos a primeira característica, é interessante isso, que enquanto o cego olha para Jesus, os seus amigos olham para a confusão e começam a discutir, é ele, não é, até o ponto que ele diz, gente, sou eu mesmo, sou eu que pedi a esmola, sou eu que era o mendigo e agora eu vejo. E responderam e perguntaram para ele, cadê esse Jesus? Não sei, só sei que ele me mandou, eu obedeci. E como eles queriam chegar em alguma resposta, eles precisavam de alguma resposta, decidiram procurar o pastor. Porque normalmente é assim que acontece na igreja. Quando alguém tem alguma dúvida que não encontra a resposta, vamos levar para o pastor, ele tem que resolver. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui na Igreja Batista, em Brás Cubas, algumas jovenzinhas que hoje são até mães casadas com filhos, vieram me perguntar, pastor, a gente pode participar de festa junina? Tem até a ver com o mês que nós estamos. E eu falei, não sei, vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês alguns textos bíblicos para vocês lerem. E depois vocês me dizem o que vocês acham. Beleza, passou uma semana, elas leram os textos bíblicos, no final da semana seguinte a gente conversou de novo. E aí elas me perguntaram, e aí pastor, a gente pode ou não pode participar? Falei, não sei, vocês leram os textos bíblicos que eu pedi? Não, nós lemos. Então tá bom, o que vocês acham? A gente não acha nada, pastor, a gente quer a sua resposta, a gente quer que você diga se a gente pode participar ou não. Não quero entrar mais no comentário, no contexto ali. Na verdade, precisava de um aval de um pastor para que se fosse errado não fosse culpa delas, ou então para elas terem alguém culpar por não participar. Mas é interessante que aqui os amigos do cego fazem a mesma coisa. Vamos perguntar para alguém. Alguém precisa dar uma solução para a gente. E eles vão para os fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Eram aqueles que interpretavam a lei da época. Então veja que nesse primeiro trecho a gente já começa a formar um conceito. O homem olhou Jesus. Os amigos olharam a confusão. Vamos ler agora o próximo bloco de texto, do versículo 13 ao versículo 17. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora um cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhe respondeu, aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? Visto que abriu os teus olhos? E o cego respondeu, que é profeta. Olha só que interessante. Eles levaram a dúvida para os fariseus, e os fariseus, é interessante, irmão, nós termos em mente que os fariseus já vinham há algum tempo perseguindo Jesus. Então eles já tinham tomado uma decisão de que não queriam aceitar Jesus como Messias. É importante nós termos esse contexto em mente. E os fariseus começaram a discutir entre eles. E olha que importante, o cego está lá, um cego de nascença, curado, enxergando, e os fariseus estão discutindo que ele é um pecador, que Jesus Cristo é um pecador, porque ele fez isso num sábado. Olha que importante isso. Aqui a gente vê que eles começam a criar primeiro, o cego vê Jesus e os homens veem a confusão, os amigos veem a confusão. Agora, o cego não vê só Jesus, olha o que ele diz. Eles perguntam para ele, o que você acha que ele é? Ele fala, eu acho que é um profeta, olha como o entendimento dele. Me parece que ele falou assim, olha aqui, vocês estão aí discutindo se é sábado, se pode, não pode. Eu estou pensando aqui comigo, eu acho que esse homem é um profeta. Porque o que ele fez, ninguém faz. Não é normal alguém curar
um cego de nascença. Aliás, esse foi o primeiro milagre que Deus fez com o cego de nascença. Deus já havia feito vários milagres, mas para uma pessoa que tinha uma deficiência de nascença, esse é o primeiro milagre. E eles começaram a discutir. E ele não... E ficou aquela discussão, e o que você acha? Ele é pecador, não é pecador? Ele pode ou não pode? E aqui a gente chega a um contexto interessante, e uma frase que eu escrevi que eu queria ler para os irmãos. O apego a tradições e costumes na igreja que não tem fundamentação bíblica cega as pessoas para a verdade. Vejam que eles começaram a discutir se Jesus era um pecador ou se ele era um homem de Deus, em cima de um costume que eles tinham, que não podia se fazer nada no sábado. Esses homens, os fariseus, eles eram os interpretadores da lei de Moisés. E há um compêndio de lei dos judeus, a Mishnah, que ela tem, alguns dizem que são 37, outros dizem que são 39. E, irmãos, creiam, ou pasmem melhor, num dos mandamentos do que não podia se fazer ao sábado estava lá: não pode se fazer massa, nenhum tipo de massa. Quando Cristo cospe no chão e faz o lodo, é uma massa. Virou uma massinha, virou um lodo. E é por isso que eles começaram a discutir. Não podia fazer massa de comida, não podia fazer concreto, e eles começam a discutir por causa do cuspe. Isso às vezes acontece dentro das igrejas. Às vezes o Espírito Santo está nos movendo para um lugar, e lembra que eu falei do cara do contra? Ah, não vai fazer. Mas por que não? Porque nunca fizemos isso. Porque aqui sempre foi assim. Aqui sempre foi diferente. Irmãos, essa semana eu ouvi um sermão que mexeu comigo. Pastor Estevão Hernandes, acho que é isso. Pastor da Igreja Batista, não me lembro se é de Fortaleza ou de Recife. Mas ele estava pregando e disse que no começo... E ele deu algumas coisas, alguns princípios do que era bom fazer e o que não era bom fazer. Ele conta uma experiência que ele teve. A igreja dele é uma igreja bonita, uma igreja da cidade, uma torre, um prédio muito bonito. E todas as noivas querem casar lá. Ele conta uma experiência de uma noiva que pediu para fazer o casamento lá. E ele ainda fala, na sua fala, ele diz: eu como pastor batista, olhei para o estatuto e o estatuto da igreja disse que não, ela era de outra denominação e não poderia casar na igreja. E ele falou não, e aquela noiva chorou, e foi tudo aquilo lá, e a noiva acabou não casando na igreja. Passando alguns anos, ele vai a um evento e encontra a noiva e o pai da noiva. E começa a cumprimentar todas as pessoas. E ele percebe que o pai da noiva se desvia de cumprimentá-lo, vira as costas e vai embora. E aquilo incomodou ele depois de um tempo de ministério. E aquilo incomodou a ponto dele querer descobrir por que o homem fez isso. E foram conversar com o homem, era o pai da noiva. O homem disse: eu não cumprimentei, porque eu acho que ele não tem o cheiro da graça de Jesus. Era uma tradição não deixar ninguém de outra denominação casar naquela igreja. E aí ele entrou em conflito, ele disse: imagina para um pastor ouvir isso, você não tem o cheiro da graça de Jesus. Porque era um costume humano. Onde é que está escrito na Bíblia que um membro de uma determinada denominação não pode casar na igreja de outra denominação? Não quero entrar muito nesse contexto. Mas olha que interessante, os fariseus aqui começaram a discutir tradições humanas. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que você não pode cuspir no chão, que você não pode fazer uma massa com o cuspe. Isso não é bíblico, mas os fariseus estavam se apegando a princípios que eles mesmos, como intérpretes da lei, haviam criado. Eles estavam se pegando em leis que eles mesmos faziam. É mais ou menos como o nosso Congresso, que faz lei para beneficiar a eles mesmos. As leis não beneficiam a nós que estamos aqui embaixo. As leis beneficiam a eles. E isso vai formando um conceito. E esse conceito foi sendo formado na cabeça dos fariseus. Por isso que eles não conseguiam aceitar Jesus Cristo como Messias. Porque Jesus Cristo rompia essas barreiras. Porque o amor, a graça de Cristo rompia essas limitações que os próprios homens criaram. Certa feita eles apareceram diante de Jesus Cristo, loucos para apedrejar uma mulher adúltera.
E Jesus Cristo disse para eles: pois quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo, e Jesus disse para a mulher: vai e não peque mais. Nesse contexto, o cego está lá matutando, pensando, e quando perguntam para ele de novo, ele diz: e você, cego, o que você diz? Ele fala: olha, gente, eu estou pensando aqui, só um homem da parte de Deus podia ter feito isso. E eu acho que ele é um profeta. Beleza, a gente já tem o segundo passo. O cego primeiro entendia que era um homem chamado Jesus, agora já acha que é um profeta. Os amigos do cego criaram confusão. Os fariseus criaram dissensão. E não satisfeitos, eles vão atrás dos pais do cego. Olha que interessante, do versículo 18 ao versículo 23. Vamos ler juntos. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não chamaram os seus pais e os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade ele tem, falará de si mesmo. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Aqui a gente avança no conceito. Quando a gente chega aqui, os fariseus queriam dar alguma explicação para aquilo que não fosse o próprio Cristo ter curado. E ele chama os pais: olha, isso aqui é seu filho mesmo, ele é cego mesmo. Fala a verdade, ele é cego mesmo, ou vocês inventaram essa história para pegar dinheiro? E como é que aconteceu isso aí? E os pais respondem: olha, que ele é cego, a gente sabe, ele é nosso filho e nasceu cego. Agora, ele tem idade. Os estudiosos acham que esse homem já tinha 45 anos de idade, mais ou menos. E os pais respondem: fala com ele é que se explica, ele já tem idade para isso. Por que os pais fizeram isso? Porque eles sabiam da perseguição dos fariseus e eles ficaram com medo de assumirem. Os pais já sabiam que era Jesus Cristo. Os pais já sabiam que Jesus Cristo que tinha curado. E aqui tem mais um princípio para a gente, olha que interessante. Muitas vezes nós temos medos, até anotei aqui, até hoje há pessoas que receiam os homens, têm medo das pessoas, medo de assumir uma postura cristã, de dizer sou crente em Jesus, discípulo de Jesus e viver as consequências. Os pais falaram: olha, pergunte para ele, porque ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga. Naquela época, muitos cristãos foram expulsos da sinagoga. Alguns acham que Paulo foi um dos que foi expulso da sinagoga e por isso a sua mulher o deixou. Porque se nós vemos o contexto da vida de Paulo, Paulo primeiro é perseguidor. E quando Paulo está no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. E ali ele começa a professar Cristo. E alguns entendem que Paulo acaba sendo deixado pela sua esposa porque a sua esposa não queria perder as regalias da sinagoga. Alguns que eram expulsos da sinagoga, eles eram perseguidos, eram maltratados e, como eu falei, podiam correr o risco de morte. Mas vamos avançar, a gente já tem mais aqui. Vamos do versículo 24 ao versículo 24 e 26. Minha filha está mostrando o tempo que tem ali para mim. Versículo 24 a 26. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E aí ele respondeu, vamos até o versículo 34. Ele lhe respondeu: já disse, não entendeste, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também vos tornar discípulos dele? Então os injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não
então sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu de alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles lhe retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Olha que interessante como o contexto vai crescendo. Mais uma vez, depois dos pais terem dito, ele fala com você. E aí o cego perde a paciência. O cego perde a paciência e fala: olha, eu já expliquei para os meus amigos, já expliquei para vocês. Meus pais já falaram, vocês estão perguntando de novo? Eu não entendo. E aí o cego acaba virando o jogo. O cego fala para ele: vocês estão querendo virar discípulo deles? E eles falam: de jeito nenhum. E olha que interessante, e aqui, irmãos, como eles perdem o argumento, porque já era claro que Jesus Cristo havia cumprido, o que Jesus Cristo havia realizado um milagre, aqui eles perdem o jogo de argumento. E normalmente o que acontece quando a gente perde o argumento numa discussão? A gente parte para a violência. A gente para de debater o argumento e começa a acusar a pessoa. Olha que interessante, o cego está ali conversando com eles e o cego fala: olha, eu já falei, ele curou os meus olhos, ele fez um lodo, eu não sei de onde é que ele é, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E eles discutindo e eles dizendo que nem conhecia quem era Jesus, e aí o cego, crescendo no seu conhecimento, vira o jogo. Primeiro, o cego havia entendido Jesus como um homem. Depois, o cego havia entendido Jesus como um profeta. Agora, o cego já vê Jesus como um homem de Deus. E ele não só vê como homem de Deus, mas ele que dá um sermão nos fariseus. Ele começa a dizer para o fariseu: olha aqui, pensa o seguinte, vocês estão dizendo que esse homem não poderia ter feito um milagre porque ele é pecador. E todos nós, como judeus, o cego era judeu, ele tinha sido criado, instruído nas coisas do judaísmo. Todos nós sabemos que Deus só atende a quem é justo, a quem não é pecador. Pois bem, se esse homem conseguiu executar o milagre de curar um cego de nascença, e ainda ele faz ali, olha só como o cego já estava culto, tanto tempo sem poder ir na escola, mas o seu entendimento já havia crescido. Ele faz uma referência: nunca se ouviu falar de alguém que curasse um cego de nascença. O que ele está dizendo? Que nem nas escrituras bíblicas, nos livros históricos, nem nos livros apócrifos, nem nos pergaminhos de outro país, nem nas histórias míticas ou de realidade de outras culturas, havia o registro de alguém, de um cego de nascença, ter sido curado. E fazendo esse jogo de lógica, qual a conclusão que ele chega? Esse homem só pode ser um homem de Deus. Esse homem só pode ser alguém de Deus. E os fariseus, na sua cegueira espiritual, perdem o argumento, não querem aceitar Cristo como Filho de Deus e passam a acusá-lo. Olha só que interessante no versículo 24 que eles dizem: tu és nascido todo em pecado e queres ensinar a nós. Eles voltam num conceito que os discípulos haviam perguntado para Jesus lá atrás. Eles haviam perguntado: Jesus, quem pecou? Por que ele nasceu cego? Ele ou os pais? Veja que os fariseus voltam nessa história: tu és nascido todo em pecado. O que ele está dizendo? Você nasceu cego, você é um cara todo torto, ou você é a tua família. E eles, os fariseus, expulsam esse homem da sinagoga. Mas aí há um novo encontro. Isso é importante para as nossas vidas. Do versículo 35 em diante, para nós concluirmos. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum.
Mas agora, porque dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. A gente já está caminhando para o fim aqui. Olha que interessante. O conceito que foi sendo formado na cabeça do homem que teve um encontro com Jesus e o conceito daqueles que querem negar a Jesus. Primeiro ele viu Jesus como um homem. Capítulo 9, versículo 11. Depois ele vê Jesus como um profeta. Capítulo 9, versículo 17. Depois ele vê como um homem de Deus. Capítulo 9, versículo 33. Depois ele o vê como o filho do homem. O filho do homem era uma expressão que o próprio Jesus Cristo usava para ele mesmo. E faz referência ao profeta Daniel, quando ele diz, eu vi como que um filho do homem receber todo o poder do ancião de dias. Faz essa referência. E Jesus se autorreferia como filho do homem. Ele reconhece Jesus como filho do homem. E ele o adora. Os seus olhos, não só carnais, mas espirituais, são abertos. E ele encontra Jesus. A pergunta que eu tenho para nós é que tipo de cego nós somos? Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O que o cego quis dizer em todos os seus debates e perguntas, ele sempre afirmou a mesma coisa e pode se resumir numa única frase. Contra fatos não há argumentos. Jesus Cristo curou o cego. Jesus Cristo abriu os seus olhos. Mas a tradição, os conceitos humanos, o preconceito, aquilo que já havia acertado entre os fariseus. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu tinha um funcionário na empresa muito bom e eu achava que ele merecia um aumento. E eu era o gerente e eu comecei a tratar com o meu diretor. Falei, olha, eu acho que fulano está merecendo um aumento. Não, eu acho que não. E aí eu montei um documento com todos os argumentos, um projetozinho mostrando todos os benefícios, por que ele merecia, quanto tempo ele já estava sem reajuste, etc. Eu sei que sim, para resumir, no final da história o meu diretor falou assim para mim, eu não gosto de fulano, eu tenho birra dele. Tudo que ele fizer, por melhor que seja, para mim é ruim. É mais ou menos o que os fariseus estavam dizendo. Felizmente, mesmo com essa fala, de tanto eu insistir, o diretor acabou aprovando o reajuste de salário dele. Mas é nesse contexto que os fariseus estavam. E é isso que Jesus fala para eles aqui do versículo 40 em diante. Quando o homem, e olha que importante, irmãos, o homem, para um judeu, adorar era sinônimo de ajoelhar-se, de prostrar-se. Era assim que o judeu adorava. Quando Jesus Cristo aparece para ele, você crê? Olha só, vamos ler juntos de novo, no versículo 39. Crês tu no Filho do Homem? Ele fala, mas quem que é? Eu não sei quem é. Jesus fala para ele, você acabou de vê-lo, é quem está falando com você. E ele diz, creio, e se ajoelha e o adora. E os fariseus, mesmo ali, continuam brigando. E os fariseus ainda, depois de toda a inquirição que fizeram com o cego, agora começam a inquirir Jesus Cristo. E diz para ele, você está dizendo que eu sou cego, que nós somos cegos? E Jesus responde para ele, olha, se vocês fossem cegos de não enxergar fisicamente, vocês não teriam pecado. Mas agora que vocês viram o milagre, viram o Filho de Deus, têm acompanhado os meus sinais e não creem em mim, vocês estão em pecado. Que tipo de cego nós somos? Algumas coisas que nós aprendemos com essa história. Primeiro, o mundo está em trevas, como um cego de nascença, ignorante em respeito ao verdadeiro Deus, apesar de tantas religiões que nós temos, de tantas filosofias que nós temos, o mundo é cego, o mundo está em trevas, indiferente a quem é o verdadeiro Filho de Deus. Segundo, Jesus é a luz do mundo, traz luz espiritual à nossa cegueira e o verdadeiro conhecimento de Deus. Veja que foi um processo. O cego foi crescendo no conhecimento. Terceiro, já disse isso a semana passada, a lama aponta para Gênesis 2. Da mesma maneira que em Gênesis 2 Deus criou o homem a partir do pó, aqui Jesus recria o olho daquele homem a partir do pó, atestando que ele é o próprio Deus. Quarto, quando vocês estiverem em trevas, não souberem o que fazer,
se sentir perdido, não souber para onde ir, sabe que nós temos Jesus. Ele é o farol das nossas vidas. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus é o verbo vivo de Deus. Jesus é como um farol que está no mar, que vai na frente alumiando. Quando nós estivermos perdidos, não soubermos para onde ir, Jesus é a nossa luz. Quinto, o maior inimigo da nossa fé é o temor dos homens. Vejam que os pais tiveram medo de reconhecer Jesus como quem curou seus filhos, por temor de serem expulsos da sinagoga. Quantas vezes, eu digo por mim mesmo, irmãos, quantas vezes eu não tive coragem de assumir por causa do trabalho, por causa dos amigos? Quantas vezes eu falei não? E você sabe que é triste. Jesus Cristo disse que aquele que negar a Ele aqui na terra, Ele também o negará diante de seu Pai. Graças a Deus, Jesus teve misericórdia da minha vida. Me deu a oportunidade de me arrepender. E hoje, irmãos, eu tenho o maior prazer de falar com o peito cheio de que eu sou filho de Deus. Que eu creio no Jesus da cruz. Que eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Deus encarnado que se fez homem e andou entre nós. Sentiu as nossas dores. Levou sobre si, Isaías vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele é a luz do mundo. Quando mais nada me bastar nesse mundo, quando mais nada me satisfizer nesse mundo, Jesus Cristo será aquele que me basta. E sexto ponto, o cego chegou à fé completa através de um processo. Não pare, persevere. Às vezes você pode achar que a sua fé está fraca, que Jesus não está te vendo, que você não está crescendo. Não pare, persevere. Continue buscando, continue orando, continue estudando. Deus tem o melhor para a sua vida. Isso acontece com os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos são criados, crescem dentro da igreja e eles precisam desse processo. O maior pedido meu a Deus é para que Deus dê aos meus filhos experiências pessoais com Ele. Eu quero que os meus filhos, a Laura e o André, conheçam Jesus, assim como esse cego conheceu. Veja que interessante, um milagre que tinha tudo para ser um motivo de festa na cidade. Aquele homem que há 45 anos pedia, agora vê. É um homem pronto para trabalhar, para ser pai, para ter família, para viver livremente como todos. Mas os judeus estavam preocupados em prender e matar Jesus. E eles acusavam. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver que em um determinado momento eles dizem que Jesus estava possuído, que ele fazia os milagres porque ele estava possuído. Que isso jamais aconteça nas nossas vidas. Que nós cresçamos no nosso processo de relacionamento com Deus. Que nós saibamos que Jesus é um homem que esteve aqui, que ele é um profeta, que ele é o filho do homem, que ele é digno de adoração e que ele é a luz das nossas vidas. Deus abençoe os irmãos, uma boa semana. Obrigado por me acompanharem no estudo desse texto. Foi uma bênção para mim estudar esse texto. Espero que tenha sido uma bênção para a vida dos irmãos.